Bom, pessoal, mais uma aula então de resolução de exercícios de geometria espacial. Vamos lá. Dobrando o raio da base de um cone e reduzindo sua altura à metade, seu volume. Olha, o volume é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura dividido por 3 do cone. Então ele é diretamente proporcional ao quadrado do raio e proporcional à altura. Então, dobrando o raio, se você dobra o raio aqui é altura, volume. Se você dobra o raio, você quadruplica, né? 2 ao quadrado vezes 4 com volume. E reduzindo a altura à metade, ou seja, dividiu a altura por 2. Então, você divide o volume por 2. O que você faz com a altura, faz com o volume. Direto. O raio ainda tem que fazer ao quadrado, porque ele é diretamente proporcional ao quadrado do raio. Então, vai ficar 2 vezes o volume anterior. Então, seu volume Então, o volume dobra, né? O volume dobrou, ficou 2 vezes o volume ali. Beleza? Então, vamos seguindo, gente. Dobrando-se o raio da base, isso, dividindo a altura por 2 é certinho. Essa é a letra A. A superfície lateral de um cone, a área lateral de um cone, gera um setor circular cujo raio mede 10 e cujo comprimento do arco vale 10π. O raio da base do cone vale. A gente sabe que aqui é π RG, só que ele deu aquela questão do setor circular, né? Então, o setor circular, cujo raio vale 10. Lembrar que esse setor circular, o raio aqui é a geratriz. Então, ele está falando para a gente que a geratriz é 10 e cujo comprimento do arco é esse comprimento aqui, vale 10π. 10π. O raio da base, então isso aqui, 10π. Então isso aqui, esse comprimento do arco, eu tenho um ângulo aqui, né? Um ângulo que eu vou chamar de alfa aqui. Eu já tenho a geratriz. A área disso aqui é π, o raio ao quadrado, ou seja, seria o g ao quadrado, 10 ao quadrado, vezes alfa sobre 360. E esse 10π é o comprimento, que seria 2π vezes a geratriz, 2πr vezes a geratriz, que é 10, vezes o ângulo dividido por 360. Deu 10π. Então, acaba que o alfa, só para a gente entender, esse aqui é o setor circular, que isso aqui é a área lateral. Então, aqui eu vou calcular o alfa para com o alfa conseguir calcular a área lateral. Então, aqui o zero corta com zero, o π corta com π, o alfa vezes 2, aqui fica 18. O 18 passa multiplicando, vai ser 180 graus. Então, se o alfa aqui é 180, fica π vezes 100 vezes 180 dividido por 360 é igual à área lateral. 360 com 180 fica 2. A área lateral ficou igual a 50π. 50π. Essa deu a área lateral. 50π. Como a área lateral é 50π, então aqui 50π, que é a área lateral, é igual a π vezes o raio vezes o g. O g a gente viu que ele vale 10. Então, corto π com π, o raio vai ser 50 por 10, o raio vai ser 5. Tá? Essa é a nossa resposta, raio igual a 5. Tá, gente? Então, presta atenção nisso. A área lateral, ela é πRG. Quando você faz essa área lateral, ela vira um aqui, ó, setor circular. E esse setor circular, a área dele é π vezes o raio, no caso o raio é g ao quadrado, vezes alfa sobre 360. E a área e o comprimento aqui, esse comprimento do setor, ele é 2π vezes o raio que é g, vezes alfa sobre 360. E esse cara, essa área que a gente teve aqui, ela é igual a essa área lateral aqui, πRG também. Então, a área lateral pode ser dada por πRG ou pode ser dada por esse πg ao quadrado alfa sobre 360. O alfa é esse ângulo de abertura aqui. Beleza?
Uma esfera de 436 π de volume, a medida da superfície é... Esfera, o volume é 4/3 de π r ao cubo. Se o volume é 36 π, é igual a 4/3 π vezes o raio ao cubo. Cortou o π com π, o 3 passa multiplicando, o 4 dividindo. Então, ali o 4 dividindo vai dar 9 vezes 3, 27. É igual ao raio ao cubo. O raio vai ser raiz cúbica de 27. O raio vai ser 3. Beleza. A área, a superfície, é 4πr ao quadrado. Então, a área é 4π, o raio vale 3 ao quadrado. A área, 4 vezes 3 ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, vezes 4, 36π. Essa é a superfície da esfera. As esferas são essas duas fórmulas que a gente tem que decorar. Volume e área. Beleza? Um reservatório com volume igual a tanto tem sua forma uma semisfera. Para aumentar seu volume em tanto, é preciso aumentar o raio do reservatório em. Gente, se o volume é uma semisfera, é 4/3 de π r ao cubo dividido por 2. O volume é 144 π, é igual a 4/3 π r ao cubo, tudo isso dividido por 2. O 2 passa multiplicando aqui. Vai ficar 288 π, é igual a 4/3 π r ao cubo. O 3 passa multiplicando. 288 vezes 3, 864, é igual a 4π, tá? Tem um π aqui ainda. R ao cubo. O 4 passa dividindo. Então, 864 dividido por 4 fica 216 igual ao raio ao cubo. Gente, a raiz de 216, raiz cúbica, na verdade, né? De 216, a gente pode fazer a fatoração aqui. Eu ia fazer na calculadora, mas vamos fazer aqui. Dá 108, dá 54, dá 27, dá 9, dá 3, dá 1. Então, deu 2 à terceira vezes 3 à terceira. Então, a raiz cúbica de 216 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 2 à terceira vezes 3 à terceira. Então, a raiz cúbica de 2 ao cubo dá 2 e raiz cúbica de 3 ao cubo dá 3. O raio deu 6. Então, o raio tinha que ser 6. Ele quer que o volume passe a ser 342 π. Então, o volume, que no caso é 4/3 π r ao cubo dividido por 2. E por que dividido por 2? Porque é uma semi-esfera, é só metade dela. Ele quer agora que seja 324. Gente, eu vou fazer a mesma conta aqui agora que eu fiz antes, só que sem fazer o passo a passo aqui para vocês. O 2 passa multiplicando, então 324 vezes 2 dá 648, vezes 3 dá 1944, dividido por 4 dá 4. Ah, gente, desculpa. Aumentar o volume em. Então, o volume não vai ser 324. Ele vai aumentar... 342, desculpa. Ele vai aumentar em 342. Então, 342 mais 144. Cuidado nisso, hein? Se fosse aumentar para 342, o volume aumentaria para esse valor. O volume já seria esse valor. Ele falou aumentar em. Então, eu pego o 144π que eu tinha, mais o 342, eu vou ter que o volume agora vai ser 486, tá? Agora eu vou fazer a conta. 486 vezes 2, vezes 3, dividido por 4. Isso aqui deu 700, isso aqui tem o π, né? 729π é igual a π r ao cubo. Já passei esse 2, esse 3, esse 4 multiplicando e dividindo para o outro lado. O π corta com π. Então, o raio vai ser raiz cúbica de 729. O 729 ele dá por 3, então 729 dividido por 3 dá 246, por 3 de novo dá 81, por 3. Gente, vai dar 9, tá? Só para você entender, o 729 ele é o 3 elevado a 6, então o raio vai ser 3 elevado a 2, que vai ser 9. Né? Então, 9 vezes 9 vezes 9, 729, é isso mesmo. Então, é preciso aumentar o raio em... O raio era 6 metros, tem que passar a ser 9 metros. Eu tenho que aumentar o raio em
3 metros. Cuidado, muita gente marcou aqui 9, né? Não, ele não pediu para quanto que eu tenho que aumentar o raio. Eu perguntei quanto em quanto. Então eu já tinha 6 metros, eu quero passar para 9, eu tenho que aumentar 3 metros o raio. Beleza? Considere duas esferas, a primeira com 16 π de área, então, e a segunda com raio igual a 5 meios da primeira. A área da segunda, então eu tenho que descobrir o raio da primeira para descobrir o raio da segunda e fazer a área da segunda. 4π, a área é 4π r ao quadrado. Se a área é 16π, 16π é igual a 4π raio ao quadrado, corto π com π. O r ao quadrado vai ser 16 sobre 4. O raio vai ser raiz de 16 sobre 4, que é 4. O raio vai ser 2. O raio da segunda é igual a 5 meios o raio da primeira. Tá vendo? Escrevi o que ele falou. O raio da segunda é 5 meios o raio da primeira, que é 2. Cortou, cortou. O raio da segunda deu 5. Então, a área da segunda vai ser 4π r ao quadrado. A área dela vai ser 4 vezes π vezes 5 ao quadrado. A área dela, 4 vezes π vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25, vezes 2, 50, vezes 4, 100. 100π. Essa é a nossa resposta. Beleza? Uma esfera tem 4π de área. Para que sua área passe a 100, o raio deve ter sua medida aumentada em. Então, 4π r ao quadrado é igual a 9π. Cortou, cortou. Raio ao quadrado é igual a 9 sobre 4. O raio vai ser raiz de 9 sobre 4. Vai ser 3 sobre 2. Vai ser 1,5. Ele quer que passe a. Então, não aumentar disso. Ele passa para ser esse valor. Então, 4π r ao quadrado vai ser a nova, e a área agora é 100π. Corto π com π, raio ao quadrado é igual a 100 dividido por 4, o raio ao quadrado é igual a 25, o raio é igual a raiz de 25, o raio é 5. Ele tem que aumentar, ele é 1,5, que é o 100%, e eu tenho que aumentar para 5, ou seja, eu tenho que aumentar quanto? 3,5. De 1,5 para chegar em 5, tem que aumentar 3,5. Isso é x. Então, 1,5x é igual a 350, né? Que é o 3,5 vezes o 100. O x vai ser o 350 dividido por 1,5. 350 dividido por 1,5. Na verdade, as respostas estão em fração, né? Então, seria 350 dividido por 1,5. 350 sobre 1 vezes 1,5 é 15 sobre 10. Então, inverte, fica 10 sobre 15. Dá os dois aqui por 5, fica 2 sobre 3. Então, fica 350 vezes 2 dá 700. E embaixo fica 3, tá? Então, só para você entender aqui, ó, o que eu fiz? 350 sobre 1. E 1,5 é 15 sobre 10. Aí fiz a divisão de fração, repeti a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda, que é 15 sobre 10, virou 10 sobre 15. E ali eu dividi o 10 e o 15 e dividi os dois por 5. Então, a nossa resposta é 700 por 3, beleza? Questãozinha pesadinha por conta dessa regra de 3 no final. Uma escola de samba carregou em um de seus carros alegóricos uma imensa esfera de raio 5. O pintor da escola disse que gastou 10 litros para pintar 157 metros quadrados da superfície da esfera. Considerando π igual a 3,14, o número de litros de tinta que foram gastos para pintar toda a superfície, olha, a superfície toda da esfera é 4π r ao quadrado. 4 vezes 3,14 vezes o raio é de 5 metros, então 5 ao quadrado. Então, é 4 vezes o 5 ao quadrado, que é 25, dá 100, vezes 3,14, 314 metros quadrados. Então, 314 metros quadrados, aqui é x, então 157x é igual a 3.140x,
vai ser 3.140 dividido por 157, 3.140 dividido por 157, lógico que na prova você teria feito tudo simplificando, eu que estou fazendo aqui com a calculadora fica mais fácil fazer a conta mesmo, mas na prova você teria feito aqui o 10 vezes 340, você teria deixado indicado 340 vezes 10, e passaria o 157, faria o 314 dividido por 157 primeiro, dá 2, que vezes 10 dá 20, né? Mas também daria no mesmo fazer a conta do jeito que eu fiz, beleza? Então essa era a resposta, né? Eu tinha a regra de 3 aqui, para fazer depois que eu achava a área, né? Eu fiz 10 litros com 157, como a área total é 314, eu vou fazer com x. Considerando π igual a 3 e utilizando 158 centímetros cúbicos de chumbo, pode construir uma esfera de... Então, o volume é igual a 4/3 πr ao cubo. Então, esse aqui é o volume. Então, o volume 108 é igual a 4/3 de π, o π vale 3, r ao cubo. Cortou, cortou. O 4 vai passar dividindo, então 108 dividido por 4 vai dar 27, é igual ao raio ao cubo. 4 eu passei dividindo 108. Então, o raio vai ser raiz cúbica de 27. Todo mundo sabe que raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Então, esse aqui é o raio, ele pediu o diâmetro. Ainda bem que ele não colocou a resposta, não ia marcar ali já 3. 2 vezes o raio, 2 vezes 3, o diâmetro deu 6. Beleza? 2 vezes o raio, o diâmetro, né, gente? Uma esfera de raio 3 foi cortada ao meio, gerando duas semisferas. A área da superfície de cada semisfera é... Gente, a área da esfera é 4πr ao quadrado. Só que é uma semisfera, então eu vou dividir por 2. Então, essa vai ser a área da parte aqui, da calotazinha que a gente chama. Só que ainda tem uma areazinha aqui, ó, que é um círculo. Na hora que você corta a laranja no meio, na hora que você olha para ela, é um círculo. Então, eu vou ter a área, vai ser essa calota, que vai ser essa parte aqui, mais a área de um círculo, πr ao quadrado. Então, vai ter essa areazinha aqui. Então, a área vai ser 4 vezes π vezes o raio, que é 3, 3 ao quadrado, dividido por 2, mais π vezes o raio, que é 3 ao quadrado. A área ficou sendo aqui o 4 com 2 dá 2, entendeu isso? Eu tenho a superfície de cima, que é 4πr ao quadrado dividido por 2, porque é só uma semisfera, então é só a parte de cima, e ainda tem aquele círculozinho que você tem ali na frente. Então, aqui ficou 2 vezes 9, 18π, mais 9π, ficou 27π. Essa é a nossa resposta. Beleza? Questãozinha bem interessante, aprende isso. Na hora que cortar no meio a laranja, você tem a parte de cima, que vai ser... A parte de cima vai ser esse 4πr ao quadrado dividido por 2, que na verdade vai ficar 2πr ao quadrado. Depois a gente fez a simplificação aqui embaixo, mais o πr ao quadrado, a área de um círculo, que é a partezinha. Imagina que você cortou a laranja, você fosse colocar ela, tá fazendo um suco, né? Aí vai colocar ela apoiada com a parte de baixo assim, né? A parte onde você cortou, essa partezinha seria um círculo, né? Uma esfera E foi dividida em 3 partes, A, B, C, como mostra o desenho. Se os volumes dessas partes são tais que VA é igual a VB, que é igual a VC sobre 2, e VC é igual a isso, então o raio da esfera é... Então o VA é igual a VB, que é igual a VC sobre 2. O VA, ele é igual a VC sobre 2, e ele é igual a VB, né? O VC vale 486π, então o VA é 486π dividido por 2, ou seja, 243π. E a esfera toda é a soma do VA, VB mais VC. O VA vale 243π, o VB é igual, vale 243π, e o VC vale 486π. Somando tudo, 243 mais 243 mais 486, 486 ali vezes 2 vai dar 972π. Esse é o volume total dessa esfera. E o volume a gente sabe que é 4/3 πr ao cubo. Então, 972π é igual a 4/3 πr ao cubo. Cortou o π com π. 972 vezes 3
dividido por 4 vai dar 729. Ficou igual ao raio ao cubo. A gente viu que o raio ali, raiz cúbica de 729, a gente viu que a raiz cúbica de 729 é 9. Então, o raio da esfera, ele pediu o raio da esfera, matou aqui o raio igual a 9, beleza? Duas esferas de raio 4 e raiz cúbica de 61 fundem-se para formar uma esfera maior. Então, eu tenho uma de raio tal e a outra de raio tal. Quando elas se fundirem, você vai pegar o volume total. Então, o volume da primeira é 4/3 π raio ao cubo, ou seja, 4 ao cubo. O volume da segunda é 4/3 π raio ao cubo. O da primeira vai ficar 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 256 π sobre 3. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, né? 4 ao cubo. E aqui vai ficar raiz cúbica, aqui é a raiz cúbica de 61, vai cortar aqui com aqui. Então vai ficar 4 vezes 61. Vai dar 244 π sobre 3. Se eu somar as duas, o resultado, 244 mais 256, vai dar 500 π sobre 3. Então, a nova esfera vai ter esse volume. Então, o volume da nova esfera, que vai ser 4π raio ao cubo dela dividido por 3, vai ser 500 π sobre 3. Então, 500 π sobre 3 vai ser igual a 4/3 π raio ao cubo. Cortou o 3 com 3, o π com π. Então, o raio ao cubo é igual a 500 dividido por 4. 500 dividido por 4 vai dar o 125, né? Então, o raio ao cubo é igual a 125. O raio vai ser raiz cúbica de 125. A gente sabe bem que vale 5, porque 5 vezes 5 vezes 5 dá 125. Matamos aqui a questão, beleza? Questão muito interessante, caiu repetida na ESA. 2 anos caiu a mesma questão. Um escultor irá pintar completamente a superfície de uma esfera de 6 metros de diâmetro. Então, o raio dela, 3 metros. Utilizando uma tinta. Uma esfera, não foi semisfera, uma esfera. Utilizando uma tinta que para a superfície rende 3 metros quadrados por litro. Então, 3 metros quadrados você gasta 1 litro. Para essa tarefa, o escultor gastará no mínimo. Então, eu sei que a área é 4πr ao quadrado. A área vale 4, π ele pediu para considerar como 3. E o raio vale 3 ao quadrado. Então, a área ficou 4 vezes 3 vezes 3 ao quadrado. 4 vezes 3 vezes 9 deu 108 metros quadrados. Então, aqui é 108 metros quadrados, vai ser x. Então, 3x é igual a 108. O x vai ser 108 dividido por 3. O x vai ser 36 litros. Beleza? Primeiro eu achei a área, para depois fazer aqui a quantidade de litros ali na regra de 3. Repara que já não é a primeira vez que aparece uma questão dessa, né? É bem manjadinha essa questão. Uma esfera está inscrita num cilindro equilátero. Então, eu tenho um cilindro, ele é equilátero. O que é um cilindro equilátero? Que esse diâmetro dele aqui, raio, é igual à altura aqui. Então, a altura é igual ao diâmetro dele. E eu tenho cuja área vale 16π. Uma esfera está inscrita no cilindro equilátero cuja área vale... Então, a área lateral desse cilindro vale 16π. Então, a área lateral do cilindro é 2πr vezes a altura. Ela vale 16π e, inclusive, a altura dele é 2 vezes o raio. O π corta com π, então 16 é igual a 4r ao quadrado. O r ao quadrado vai ser 16 dividido por 4, que é 4. O raio vai ser raiz quadrada de 4. O raio vai ser 2. Então, o raio do cilindro vale 2. Só que a esfera, na hora que ela está colocada aqui, ó, o diâmetro da esfera é igual ao diâmetro do cilindro, é igual ao raio do cilindro. Aliás, é igual à altura do cilindro, é igual ao diâmetro do cilindro. Então, acaba que o raio da esfera
é igual ao raio do cilindro. É isso que você tinha que manjar nesse exercício aqui. O raio da esfera é igual ao raio do cilindro, tá vendo? Ela está ali encaixada certinha. Então, ele quer o volume da esfera. O volume da esfera é 4/3 πr ao cubo. O volume dela é 4/3 π raio ao cubo. Raio é 2 ao cubo. Então, o volume dela é 4 vezes 8, 32 π/3. Beleza? Questãozinha bem interessante. Bom, a medida da altura de um prisma triangular regular. Então, um prisma triangular regular, ele falou que a altura é igual à medida do lado da base. Então, ele é um prisma triangular, né? Esse aqui é o prisma triangular. Regular. Ele falou que a altura é igual ao lado da base. Se a área lateral desse prisma, a área lateral do prisma é N vezes L vezes a altura. No caso, ele falou que é 10, então é 10. O N é o número de lados da base, são 3 vezes o lado, vezes a altura, que é igual ao lado. Então, 10 é igual a 3L ao quadrado. O lado ao quadrado é igual a 10 dividido por 3. O lado vai ser 10 sobre 3. Raiz quadrada disso, né? Vai ficar raiz de 10 sobre raiz de 3. Racionalizando, fica raiz de 30 sobre 3. Ele pediu a altura é igual ao lado, então fica raiz de 30 sobre 3. Beleza, vamos seguindo. Um prisma reto é regular quando suas bases são paralelas, têm a mesma área. Um prisma reto é regular quando suas bases são paralelas, têm a mesma área, têm áreas congruentes, são polígonos regulares. Beleza? Tranquilo aqui? Para ele ser regular, para o poliedro ser regular, a base tem que ser regular, tem que ser polígonos regulares na base. A aresta da base de um prisma quadrangular regular, então é quadrangular, mede 2 centímetros. Então, é isso aqui. A aresta da base mede 2. Então, é quadrangular regular, então é um quadrado de lado 2. Se a diagonal desse prisma mede 2 raiz de 11, sua altura mede... Gente, um prisma quadrangular regular é um paralelepípedo, né? Então, aqui é 2, 2 e aqui é a altura. A gente viu que a diagonal do paralelepípedo é os lados ao quadrado. Então, eu tenho 2 lados igual a 2 e o outro é igual à altura ao quadrado. E a diagonal vale 2 raiz de 11. 2 raiz de 11. Isso aqui é uma equação irracional. Eu vou levar dos dois lados ao quadrado para poder achar aqui a altura ao quadrado. Isso aqui vai ficar 4. O 2 ao quadrado é 4. A raiz de 11 ao quadrado é 11. E isso aqui ao quadrado vai tirar essa raiz. Vai ficar 4 mais a altura ao quadrado. Então, ficou 44. É igual a 8 mais a altura ao quadrado. A altura ao quadrado vai ser igual a 44 menos 8. A altura ao quadrado é igual a 36. A altura é igual a 6. É importante que na equação irracional você volte aqui e confira a sua raiz, mas nesse caso você vai conferir e vai dar certinho, beleza? Então era essa a questão. A base de um prisma reto é um triângulo retângulo. A base de um prisma reto é um triângulo retângulo. Então tem um triângulo retângulo. Então ele é assim. Esse é o nosso prisma. Beleza? Esse é o nosso prisma. Cujos catetos medem 3 e 4. Se esse prisma tem altura igual a 3,5, então isso aqui vale 3,5. Então o volume. Volume, gente, é a área da base vezes a altura. Como a área da base é esse triângulo aqui, a área da base, cateto, vezes cateto, dividido por 2, vezes a altura, que é 3,5. Isso aqui dá 2, o volume vai ficar 2 vezes 3,5 dá 7, vezes 3, 21. Tá? Então, repare, nem sempre ele vai ser regular. Ele pode não ser regular e você faz a área da base vezes a altura. Você usa a base que ele te deu. Beleza?
A base é um triângulo retângulo, você faz a área de um triângulo retângulo. Gente, eu vou encerrar, a gente volta na próxima aula.